Shalom, eu sou o Rabino Moshe Keller, estou aqui para fazer para você um convite. Como a Bíblia tem sido ensinada para você? Como você tem estudado a Bíblia? Como você está entendendo o contexto da Bíblia? Nós temos aqui um curso através do Talmidim Centro de Estudos, um curso de bacharel em Teologia Judaico-Messiânica. O que frisamos nesse curso? Você entender o contexto das Escrituras. Você entender a Escritura dentro do contexto que ela foi escrita. Você que está me ouvindo aí, é o nosso convidado. Você vai estar pagando mensalmente uma quantia até simbólica, R$ 49,90 por mês. E você vai fazer parte desta grade de alunos que tem procurado entender a Escritura dentro do seu contexto. Venha estudar conosco. Seja um bacharel através do Talmidim Centro de Estudos. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua. HaMashiach. Shalom, Haverim. Hoje estou aqui para mostrar para vocês como é interessante a língua hebraica. Nós sabemos que cada letra tem um número, um valor numérico. E esta letra, Aleph, o valor numérico é 1. E 1 para nós é quem? O Eterno. O Criador. A luz. Deus é 1. Então, a palavra Ani, que quer dizer eu, ela é feita com a letra Aleph. Ela começa com a letra Aleph. Acontece que tem outra palavra hebraica que também é Ani. Só que não é com Aleph. Nós usamos outra letra para falar Ani. Esta aqui quer dizer pobre. Eu com Deus. Ani. Eu. Ani. Sem Aleph, pobre. Viu que coisa interessante? Eu, para ser eu, Ani, tem de ter a letra Aleph. Ani, sem o Aleph, pobre. Isso, eu sem Deus, pobre. Shalom. Shalom! Você tem acompanhado as nossas dicas de hebraico? Gostou? Está gostando? Porque tem muito mais dicas. Mas, se você está gostando mesmo, nós temos um curso que ensina a ler e escrever em hebraico. É muito bom conhecer essa língua sagrada. Hebraico Descomplicado. Acesse Talmidim centrodeestudos.com. Faça sua inscrição, aprenda a ler e escrever hebraico. Tem de tudo lá para você fazer isso com a maior facilidade. Shalom. Amém? Amém? Abre aí a tua Bíblia. Porção de hoje, de número 48. Título dela, Shoftim. 16
18 de Devarim a 21, verso 9. Amém? Amém. E Shayahu, capítulo 51, versículo 12 a 52, 12. E a Brit Hadashah, Timóteo 5:17. Os tópicos da porção de hoje são esses: nomear juízes, Moshe adiciona leis relacionadas à idolatria, obediência ao grande Sanhedrin, os reis de Israel e os Kohanim, a proibição de consultar magos e videntes, o Roshem e as profecias dos sábios, testemunhas e o Beit Din, como o exército se preparava para a guerra, preservar árvores frutíferas, Baal Tashrit, desperdício, e Eglarofá, a bezerra do pescoço quebrado. Amém? Vamos dar uma lidinha rapidinho em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Uma pergunta para nós é: quem escreveu a Timóteo? Rabino Shaul, ou Shaul Hashaliah, Shaul o emissário. Vamos lá, verso 17 diz o seguinte: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, ou ensino, ou instrução. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o Zaquém, ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Elohim e do Adon Yeshua Hamashia e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas a mão precipitadamente, nem participe dos pecados alheios, conserva a ti mesmo puro. Não beba mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. E alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também, as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não se podem esconder. Ok? Pega aí uma palavrinha em hebraico. Aí eu coloquei aqui nessa versão, olha aí, ó. Zaquem. E eu coloquei entre parênteses, Zaquem. Essa palavra Zaquem, ela foi traduzida aí na sua Bíblia para o grego como presbítero. Tá? Presbítero. Então, a palavra presbítero, ela não foi traduzida. Tá? Ela é uma palavra grega, que em hebraico é Zaquem. Tudo bem? Amém? No mundo cristão, eles têm uma coisa chamada presbitério, né? Que é um grupo de presbíteros, né? Tem uma igreja chamada presbiteriana, né? Cuja ideia seria governada por presbíteros. Tá joia? Então, os presbíteros, na verdade,
no conceito bíblico, eles são anciãos, ok? Anciãos. Então, presbítero, no conceito da Bíblia, ele não é cargo eclesiástico. Não é cargo eclesiástico. Infelizmente, isso no mundo cristão virou cargo eclesiástico. E cargo eclesiástico é de posição ou de hierarquia. Não virou só cargo eclesiástico. E ainda vão dizer que um é inferior ao outro. Né? Alguns lugares eles vão dizer que o presbítero ele faz parte de um grupo que os, né, na sua Bíblia também não foi traduzida. Diáconos fazem parte de outro grupo, ok? E aí eles vão dizer que o diácono ele serve para um serviço, o presbítero ele tem posição mais elevada. Mas na Bíblia você não vai encontrar isso. Mas você vai encontrar na Bíblia, o presbítero, a palavra é um ancião. Tá joia? Ou em hebraico aí, zaken. A princípio, é claro que conceito bíblico é de honrar os anciãos. Os anciãos, eles têm dentro do conceito bíblico honra. Aí é outra conversa. Tá joia? Agora aqui está. Então agora traduz correto. Os anciãos que governam bem. Aí já tem outra história. Os anciãos que estão trabalhando no governo, ok? Da Querrilá. Esses são estimados de, vamos lá, dupla honra. Então, um ancião que está trabalhando, que está, né, presidindo, que está ali se dedicando a Querrilá, ele deve ser honrado de forma dobrada, digno de dupla honra. Tá certo? E aí, na sequência, ele ainda diz o seguinte: principalmente os que trabalham aí na sua Bíblia ficou doutrina, mas lá no original é instrução. Né? Então, aquele presbítero, ou aquele ancião, que trabalha, ensinando, levando a palavra, e instruindo, esse então, né, principalmente, deve ser honrado de forma dobrada. Ok? E aí ele cita uma escritura que diz, né, não ligarás a boca ao boi que debulha. Ou seja, aquele ancião que está trabalhando em função do reino, em função, né, de ministrar a palavra, de levar a palavra, ele também, como num outro texto, ele vai dizer que ele deve ser honrado de forma dobrada. Né? Uma forma de honrá-lo é que ele passe, ou seja, participante daquilo da qual ele trabalha. Entendido? Tem um outro texto que ele vai dizer, ele mesmo vai dizer isso. Né? Outro dia eu vi uma ministração de alguém, e ele dizia que o seguinte: o Rabino Shaul trabalhava, ele não dependia dos irmãos. Realmente o Rabino Shaul tinha uma profissão, mas se você ver ele falando, ele mesmo vai dizer: espera aí, se eu vos semeio as coisas espirituais, seria demais se colhesse de vós as materiais? Né? E aqui nesse texto ele diz ainda um outro texto: digno é o obreiro do seu salário. Amém? Né? Então aquele obreiro que trabalha na palavra, na instrução, né, a Querrilá dá para ele um salário para que ele se sustente, isso é digno de honra. É uma das partes que ele deve ser aí honrado. Ok? Deixar aquele que está por conta da palavra passar por necessidades, você está caçando para a sua vida a maldição. Por quê?
Porque se você ler lá no Taná, o Taná vai dizer o seguinte: vocês vão pegar os seus dízimos, as suas primícias, e vão entregar para o sacerdote. Se você fizer isso, a bênção virá sobre a sua casa. Agora, se você não faz isso, a bênção não virá. O que vai vir? Maldição. Né? Irmãos, é importante a gente ter em mente que, dentro do conceito bíblico, não tem caminho do meio. Tem gente que acha que, né, igual Israel estava lá um período, vou ficar em cima do muro. Não vou nem para cá nem para lá, vou seguindo aqui em cima do muro. Caminho do meio. Não existe isso na Bíblia. O Eterno não falou assim: eu ponho diante de vocês o caminho da bênção, o caminho do meio e o caminho da maldição. Tem isso? O que está escrito na palavra? Caminho da bênção. Ele dá uma dica: escolhe a bênção. Mas não tem caminho do meio, né? Só tinha coluna do meio quando passava antigamente lá a zebrinha do Fantástico, né? Né? A zebrinha que anunciava lá coluna do meio, né? Quem é mais experiente aí lembra disso, né? Quem é ancião aí lembra disso, né? Amém? Então, aqui dentro do texto, quando falamos do presbítero, ou na sua Bíblia, falando de presbítero, está falando de um ancião, ok? Não era um cargo que se ocupava dentro da igreja. O ancião podia ocupar algum cargo dentro da Querrilá lá, para fazer alguma coisa. Mas o cargo de ancião não existia. Entendido? É claro que no conceito judaico, né? O conceito judaico, ele fala de ancião, não só o de cabeça branca, né? Ele chama de zaken, ele não chama de zaken só quem tem cabeça branca, que é um ancião. Mas ele fala também desse detalhe aqui: aquele que está instruindo, ministrando a palavra, ele é considerado um ancião, ok? E digno de honra, conforme a palavra diz. Amém? E aí ele diz na sequência: não aceites acusação contra o zaken, né, senão com 2 ou 3 testemunhas. Deixa eu pegar um ganchinho aqui nisso também. Tome cuidado, tá? Primeiro a Escritura já está dizendo para você, né? Mas tome cuidado, porque é muito comum, principalmente o mundo cristão, eles têm uma coisa, ou não aprenderam, sobre uma coisa chamada Lashon Hará. Lashon Hará é você falar de alguém, e você denegri-lo, você falar qualquer coisa que ele possa ser visto, né, de forma depreciativa. Então, tome cuidado com a Lashon Hará. Né, como ele já está advertindo, se for falar de um zaken, de um ancião, tem 2 ou 3 testemunhas. Aí será aceito contra o ancião alguma coisa. Amém? Vamos na sequência aí, né? O verso 21, ele diz: conjuro-te diante de Elohim e do... Como é que está na tua Bíblia? Senhor. Eu coloquei Adon e Yeshua, porque é assim que está no texto hebraico. Adon e Yeshua, ok? Olhe bem, 2 pessoas, tá? Conjuro-te diante de Elohim, uma pessoa, e do Adon e Yeshua, o Senhor e Yeshua, 2 pessoas, né? Não vou me ater aqui não, mas Senhor no sentido geral, Adon, tá? Qualquer pessoa é Adon. Qualquer, né, pessoa assim, né? Normalmente usa esse título para pessoa mais ancião, né? Vai ficando mais ancião, aí começa a receber o título de Adon, né? Senhor. E dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por
A ninguém imponha as mãos precipitadamente, né? E nem participe dos pecados alheios. Isso aqui é muito importante, porque é o seguinte: toda vez que você encontra uma pessoa pecando, se você não manifestar, você está participando do pecado. Tá? Se você viu um pecado de alguém, viu um pecado do seu parente, viu um pecado do seu amigo, do seu colega, e você ficar calado, é como se você estivesse participando desse pecado. Você é culpado igualmente ele. Tá? Vi alguém praticando alguma coisa. Vi, observe bem. Vi. Porque tem um tal de ouvir, é isso não. Tá? Vi, eu vou como diz a Escritura, a Torá, não levarás o pecado do teu irmão, mas repreenderás o teu irmão. Teu irmão está pecando? Repreende ele. Não é para sair falando na vida dele para os outros, não. Ai, mãe, você não sabe o que eu vi o irmão fazendo. Não é isso que a Bíblia está mandando você fazer, não. Ah, Rabino, eu não vou ficar calado, não, vou espalhar para todo mundo. Deixa de ser fofoqueiro, que a Bíblia também fala do fofoqueiro. Né? Tem isso na Bíblia, não. A Bíblia condena isso também. A Bíblia diz que é para você repreendê-lo. Viu seu irmão errando, pecando? Repreende-o. Não carrega o pecado dele, porque se você não repreender, você leva o pecado dele. Ele é condenado e você junto, porque você é cúmplice. Não é assim? Então aí, ó, não participes de pecados alheios. Ah? Tome cuidado, meu irmão. Deixa eu até pegar um ganchinho aqui. Tome cuidado. Tem muitas pessoas fazendo coisas que a Escritura não aprova. E não pense você que esse irmão é lá da sinagoga, ele está fazendo isso, então quer dizer que a sinagoga faz isso. Mentira. Tem muitos irmãos fazendo coisas, às vezes a gente nem fica sabendo, ou não sabe, que nós não aprovamos. Porque é da sinagoga. Porque é da sinagoga não quer dizer que faz parte da turma que vai subir no arrebatamento, daquela turma que faz parte do reino. Só porque está dentro da sinagoga não quer dizer isso, não. Amém? A Escritura condena, acabou. Nós não passamos em cima dela, não. Não, mas a sinagoga, ela aprova. Cuidado para você falar o que a sinagoga aprova e que ela desaprova. Sinagoga não concorda com o pecado que está dentro da Escritura nenhum. Amém? Amém? Rabino, tem um casal de namorados, eles fazem parte da sinagoga. Eles gostam de dar um passeio sozinho para o motel, para isso, para aquilo. É da sinagoga. É da sinagoga e se morrer vai para o inferno, porque está em pecado de prostituição. E nós não concordamos com isso, não. Rabino, eu já sou um senhor de idade, né? Eu já sou mais velho, e eu arrumei uma namorada, vou para a cama com ela. É a sua mulher, a sua esposa no papel, no registro? Vá, seja feliz. Não é não? Vá e você é um prostituto, e ela uma prostituta. Amém? É isso que diz a palavra. Mas o senhor não concorda e a Bíblia não concorda. E nós não vamos concordar. E se a gente ficar sabendo, a gente vai chamar o indivíduo no canto. Porque está contra E não vem dizer que faz parte da sinagoga, não. Faz parte de qualquer outra coisa, menos daqui. Amém, queridos? Bino, mas... e o dízimo dele? Que ele leva para o inferno com ele. Por causa de dízimo nós vamos concordar com o pecado? Por causa de oferta nós vamos concordar com o pecado? Aqui não. Baruch Hashem. Não participe de pecados alheios.
Ah, Rabino, mas a gente gosta tanto, gosta. Vai para o inferno com ele? Gosta. Vai, caminha para o inferno com ele, então. Ah, mas é meu o quê? Pode ser meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, pode ser qualquer um. Pecado é pecado e acabou. De uma certa vez, com alguém falou comigo assim, mas você não pode falar assim. Eu falo, não pode porque se a Bíblia fala. A Bíblia dá nome ao pecado, a gente não pode dar não. Né? A Bíblia diz que é prostituta, a Bíblia diz que é adúltero, a Bíblia diz que é fornicário, a Bíblia diz. Por que eu vou mudar o nome que a Bíblia diz? Só para agradar? Ô, Rabino, se você chamar a irmã de prostituta, ela vai desviar, ela já está desviada. Ela não vai desviar, não. Ela vai desviar se você chamar de prostituta. Ela nunca serviu, como é que ela vai desviar? Ela nunca entrou no caminho, como é que ela vai desviar? Oh, irmão, irmã, jovem, rapaz, moça, se você vai para a cama com alguém que não é seu marido, é prostituição, e acabou. Se ele é casado ou se ela é casada, é adultério, e acabou, é assim que está escrito. Quer eu goste, quer você goste, quer gostemos ou não, é assim que está escrito. E fim de papo. Se eu não encaixo na palavra, eu estou fora. Se eu estou fora, qual que é o caminho? Qual que é o destino? A palavra também diz. Amém? Outro dia alguém fez uma seguinte pergunta para mim, aproveitando o pecado alheio. Aqui, lá na sinagoga, pode beber? Eu falei, depende do que você vai beber. Não, porque uma cervejinha. Eu falei, onde é que está escrito na Bíblia cerveja? Messias participou de alguma festa que tinha cerveja? Tem? Se tiver, na mão. Agora, Baco, que é um deus que está lá na Bíblia, festejava os seus adoradores com. Eles entravam nas orgias, começando pela bebida, do vinho, da cerveja e de outras bebidas mais. Agora eu vou te fazer uma pergunta, você serve quem? A Baco? Vai em Shalom. Você serve o Eterno? Fique na palavra. E tem mais. O que a palavra diz? Inclusive a gente usou até no texto ali, olha lá. Rabino Shaul falando. Não tomes, não bebas mais água só. Mas usa de uma garrafa de vinho. Hã? Hã? Ah, é um pouco. Ah, não é uma garrafa, não? Não é um garrafão, não? Não é o litrão, não? A Escritura fala de vinho? Sim ou não? Sim. A Escritura fala que você pode beber vinho? A Escritura não te condena se você beber? O texto aí. Pouco de vinho. O dia que você passar de um pouco e se tornar um bebum, um embriagante, você está fora da palavra. Ah, Rabino, é porque eu não aguento beber só um copo, então não bebe nada. Você vai pedir o Eterno para te libertar, porque você precisa ser liberto. Ah, Rabino, eu passo no supermercado, eu não aguento ver a Skol. Não, você precisa converter. Você precisa de libertação. Ah, Rabino, minha boca enche d'água quando eu vejo
Antártica zero. Ai. É, irmão, enche d'água. Por cuidado, tá? Porque você pode descer para um lugar que não vai ter água lá, não. Vai ter fogo. Beba. Olha a recomendação. Beba um pouco. Não é garrafa, não. Irmão, você está lá na sua casa, no Shabat, você vai lá e põe a sua taça de vinho lá na mesa, tá? Você, como família, participa daquele momento, ok. Ah, Rabino, mas aquele vinho cachê, irmão, não dá para a gente beber só um copo, é mesmo? Então não bebe nada. Ora o Eterno, faz jejum, pede o Eterno para te libertar, porque você está precisando ser liberto. Porque a Bíblia diz que eu, você, inclusive o assunto dessa porção, não termos na nossa vida nenhuma divindade que nos domina. E o estômago não pode ser divindade na minha vida. Eu falando aqui de bebida, mas comida também. Ai, meu pai, ai, Rabino, eu chego lá no King Burger, é isso mesmo? Burger King, McDonald's. Ah, não, mas eu tenho que comer pelo menos uns 4 sanduíches, porque senão eu não saio satisfeito. Olha para o seu irmão e fala, glutão. Yeshua transformou a água em vinho, amém? Amém? E logo em seguida ele bebeu 2 litros. Tem? Irmão, ele transformou a água em vinho, mais de 400 litros de vinho. Agora quantos convidados que tinha? Ah, bom. Agora me mostra no texto também, Yeshua transformou a água em vinho. O Pedro foi lá e pegou 1 litro, pôs debaixo do braço, o João pegou 2, enfiou lá debaixo de uma moita, o Tiago pegou mais 5 e escondeu lá. É isso que está na Bíblia? E cada discípulo pegou 1 litro para beber. Tem? Ah, mas ele transformou a água em vinho? Transformou. E ele bebeu? Existe alguma festa que se pode beber mais do que um cálice? Existe uma festa que em Israel, os judeus bebem, que é a festa de Purim, bebem e se alegram, e bebem para se alegrar. Existe. Ah, Rabino, então se existe a festa de Purim lá, eles bebem até se alegrar, vamos fazer isso aqui? Não. Porque a Escritura diz para nós, não vos embriagueis com vinho. E eles não conhecem essa Escritura. Mas enchei-vos do... Posso beber? Sim. Vinho. Corrigindo. Até que ponto eu posso beber? Dentro de um contexto que eu não sou, que eu não me que eu não sou dominado. Eu não posso ser dominado por nada. Falamos aqui de vinho, falamos de comida, tá? Tem irmão ou irmã, que às vezes é dominado por sexo. Precisa de libertação. Precisa ser liberto. Ah, Rabino, eu gostaria tanto de fazer uma semana de jejum, sabe? Mas eu não aguento, não posso ficar longe da esposa. Ah, Rabino, eu não posso ficar longe do esposo. Irmã, você precisa ser liberta. Nada pode me dominar. Eu tenho que ser dominado somente pelo Eterno. Amém? Vamos fazer uma semana de jejum. Ah, não posso, Rabino, porque eu não posso ficar uma semana longe da esposa ou do esposo. Precisa ser liberto. Amém? Ah, Rabino, mas isso é bom demais. Irmão, não estou dizendo que é ruim, não. Não estou dizendo que é ruim, não. Eu estou dizendo que você não pode ser dominado por
Nada. Amém? Tudo que nos domina se torna para nós Deus, idolatria. Ah, Rabino, eu levanto de manhã, eu não posso sair sem tomar um cafezinho. Irmã, você precisa se libertar. Ah, se eu sair de manhã sem um cafezinho, eu passo até mal. Ah, agora que você precisa se liberta mesmo. Por que você precisa se liberta? Porque agora já virou vício. Entenderam isso? O que é que pode me dominar? Nada. Somente o eterno, o Rua. Além de falar de um pouco, ele ainda está dando uma receita, o quê? Medicinal. Ele está falando, ó, você tem uma enfermidade, usa um pouco de vinho no meio da água, por causa da sua enfermidade. Ah, não, irmão, Paulo disse que eu posso beber um pouquinho. Paulo disse, para quem? Para Timóteo. Por quê? Né? Volta. Para concluir aqui, eu vou só para fechar, verso 25 diz assim. Aliás, o 24. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo. De alguns manifestam-se depois. Olha para o seu irmão aí. Diga para ele o seguinte: tem homens, pecadores, que após pecarem, já vem juízo. Existem homens, pecadores, que não vem o juízo imediatamente. O juízo é reservado. O juízo vem depois. Entendido? Então não baseia, de novo, não baseia na vida do outro para a sua vida, não. Ah, aquele fulano, olha lá para você ver, a vida dele é assim, 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 e o Eterno está abençoando ele. Ele vive pecando e o Eterno abençoa ele. Ah, eu vou pecar também, para ver se o Eterno me abençoa. O irmão faz isso, o irmão faz aquilo, e o Eterno está abençoando. Ah, então... Ó, homens que pecam, alguns veem o juízo imediatamente. Outros o juízo virá depois. Existem pessoas que mesmo conhecendo o Eterno, eles cometem pecados, e pecados absurdos, e a Bíblia diz que eles já têm cauterizado a consciência. E por ter cauterizado a consciência, podem receber juízo imediatamente, mas podem receber depois. Agora uma coisa é, a Bíblia diz que do Eterno não se zomba. Tudo que o homem semear, isto também. Agora tem um detalhe. Quando eu planto uma sementinha de milho, quantas que eu colho? Uma multidão. Nasce um pé de milho, e várias espigas vêm, e várias sementes vêm. Eu planto uma semente de feijão, nasce um pé de feijão, quantos feijões vêm? Muitos. Você semeia um pecado, você acha que você vai colher proporcional a um pecado? E é por isso que tem pessoas que o Eterno não julga ele imediatamente. A Bíblia diz que o Eterno vai. Está lá na Bíblia. E chega um momento que a Bíblia diz que o Eterno, vou usar uma expressão para você entender, se enche daquele ser. Aí a Bíblia diz assim, nesse momento, quando ele vacilar o pé, a Bíblia diz, o Eterno falou, ele vai cobrar o pecado que ele cometeu, voluntariamente e o involuntário. Aquele pecado que ele nem sabia que é pecado, ele vai cobrar. Aquele pecado que ele sabia que é pecado e cometeu. Ah, mas eu caí, vai ser cobrado. Aquele que ele cometeu, né, que ele foi pego e cometeu, vai ser cobrado. O cálice dele encheu. Aí é o momento do juízo. Entendido?
Então não pensa você que o Eterno vai enganando, que engana o Eterno, que o Eterno vai... o Eterno não está vendo, não está? Cuidado. Cuidado, porque às vezes as coisas só estão... Sua ficha criminal só lá vai aumentando a lista. Né? Aí a hora que você for julgado, que o juiz chegar, agora chama esse indivíduo aqui. Aí está na hora da cobrança. Né? E aí vem uma outra coisa que está na Escritura. Eu visito dos pais até... Amém? Vamos para a Torá. Ô Rav, antes de você ir para a Torá, nessa paraxá, aqui não foi compreendido, mas em outras citações, está mencionando o livro de Masei Talmidim, no capítulo 3, do versos 13 ao 26. Ali, Kefa faz um relato e comenta sobre Yeshua, do sacrifício dele. E nessa passagem está registrado aqui algo que eu gostaria que, por gentileza, comentasse a respeito. Sim. Que fala assim no verso 15. Dessarte, capítulo 3, verso 15. Dessarte, matastes o autor da vida. Queria que você comentasse sobre isso. Se Yeshua é o autor da vida. Vamos lá. Primeiro detalhe a se pensar ou se perguntar é o seguinte. Quando Yeshua entra em cena, ele mesmo diz o seguinte: o Senhor me deu a autoridade para dar vida a quem eu quisesse dar vida. Daí ele depois vai concluir, a vida eterna é esta. Né? Mas ele recebe o poder de dar vida. Então a pergunta a se fazer é o seguinte: no momento que Yeshua está em cena, em quem está o dar a vida? Nele. Até pelo fato que posteriormente ele é o sacrifício que vai trazer a vida. Então ele é, nesse conceito, nesse contexto, o autor da vida, nesse contexto. O Rabino, da vida eterna. Né? Da vida eterna, exatamente. Né? Porque a vida, fôlego de vida é o eterno. Né? A Yeshua é que me deu a vida eterna. A vida física, quem me deu? Vem do eterno. Todo ser humano, né? Amém? Ele é o autor da vida eterna. Amém? Vamos lá. Shoftim, ou Devarim 16, verso 18. Título da porção, eu já disse para você que é Shoftim. Shoftim é juízes. E o verso 18, ele está escrito assim: juízes e... Aí na tua Bíblia está oficiais, não é isso? A Bíblia judaica traduziu como policiais. Tá? Juízes e policiais designarás para ti em cada uma das tuas tribos e em todas as tuas cidades que o Eterno teu Elohim te dá, e como é que está aí na tua Bíblia? Olha lá. Para que eles vão ser postos? Julgar o povo. A versão judaica está assim: e julgarão o povo com... Em hebraico está Mishpat Tzedek. Mishpat é juízo. E Tzedek vem de justo. Né? A tradução ficou reto juízo. Agora vamos lá. Juízes e oficiais. Ok. Quem é o autor que ordena para que se pusesse juízes?
O eterno. Então, o cargo de juiz, ele é algo estabelecido pelo eterno. Agora, tem um problema muito sério, que o eterno, ele dá uma ordem para se pôr um juiz, mas ele também dá uma ordem de como o juiz pode, ou deve, julgar. O que está acontecendo com essa nação chamada Brasil? Apodreceu tudo. É porque não leem e não estudam a palavra. Você encontra um juiz, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e ela comentando de alguém falando, ela dizendo, para a gente, porque a gente trabalha com um juiz, e o juiz é muito arrogante. Por que ele é um arrogante? Porque ele é um animal que não estuda a palavra. Ele está pior do que uma vaca, do que um boi, do que um burro que carrega a carga aí. Porque ele se assenta na cadeira de juiz e ele acha que ele é Deus. A Bíblia menciona que teve um camarada que se julgou Deus. Ele era rei do mundo da época. Ele era o rei do mundo. Não era, porque fala que ele era rei de um lugar, mas o mundo tinha sido conquistado por ele. Ele era rei do mundo. E a Bíblia menciona que foi mandada uma profecia para ele, foi enviada uma mensagem para ele, e ele não ouviu. E a Bíblia diz que um dia ele está andando no seu jardim suspenso, entendeu quem é? Passeando no seu jardim, uma das maravilhas do mundo antigo, jardim suspenso de Babilônia. E ele andando pelo seu jardim, ele bate no peito e diz: você é Deus mesmo, você é o cara. A Bíblia diz que imediatamente ouviu-se uma voz do céu e diz: você é um animal, e como animal você vai passar 7 anos. E diz que imediatamente ele foi pastar. Então, quando o camarada acha, porque ele assume um cargo, uma posição, um posto, e ele acha que ele começa a achar que ele é alguma coisa, que ele é bom demais, melhor que os outros, não passa de um animal. Se é posto como juiz, pior, porque tem um detalhe que talvez você não saiba. Quando eu me assento como juiz, e que eu julgo uma causa, se eu inocentar aquela pessoa, eu assumi a causa daquela pessoa. Eu tiro daquela pessoa a culpa. E onde que eu ponho ela? Nas minhas costas. Se eu inocento ela, eu estou dizendo, você não tem culpa mais. Eu assumi a sua culpa. Agora, se eu condeno uma pessoa, e ela é inocente, eu vou pagar por aquilo. Aí o camarada acha que é juiz, que é isso, que ele pode sair pisando nos outros. Ou mesmo não só juiz, que aqui também está falando de oficiais, né? Oficiais também lá. Juízes e oficiais. Agora olha o detalhe lá, ó. Juiz não podia. Esse é o contexto da Bíblia. Um juiz não podia fazer assentar um e deixar o outro em pé. Ai, você é bonito, senta. Você é feio, fica de pé. Ah, você é rico, senta. Você é pobre, fica de pé. Não. Se é para sentar, senta os dois. Se é para ficar em pé, fica os dois. Ah, mas esse moço aqui tem muito dinheiro. Ah, ele tem muito dinheiro? Então vou fazer o contrário. Vou pôr o pobre sentado e ele vai ficar de pé. Também não pode. Está errado também. Entendido? Olha lá. Falar gentilmente a um e asperamente ao outro. O que a pessoa estava me falando. Porque o juiz é muito arrogante, trata os outros com muita arrogância.
vai morrer, vai ir para o inferno, se não converter, vai para um buraco, ser comido de bicho, igual todo mundo, e daí? E sem falar que o Eterno vai olhar para ele diferente do que olha para o outro. Ah, você é juiz? O seu tratamento comigo é diferente. A nossa conversa é outra. Ah, você é juiz? Ah, arrogante? Soberbo? Ah, é? Então nós vamos conversar de forma diferente. Vem cá, vamos bater um papo nós dois. Quem você acha que você é? Eu te coloco como juiz para julgar e você favorece um e deixa o outro? Olha ali. Favorecer ao pobre por ser pobre. Ah, é pobre, vou decretar que o rico vai pagar para o pobre. Não pode. Irmão, os pobres no país, nós vamos criar aqui uma lei que vai favorecer ao pobre. Não pode. Ah, vamos tirar do rico para dar para o pobre. Não pode. É por isso que o país virou essa miséria que virou. Porque alguém começou a fazer decretos. Não, porque o pobre tem que, tem que dar para o pobre condição para ele trabalhar, tem que dar para o pobre condição para ele se sustentar, tem que dar para o pobre condição para ele crescer. É isso que tem que ser feito. Não é dar dinheiro para pobre, não. O que está acontecendo com o nosso país? Desculpe a expressão, mas é uma realidade nossa. Estou dizendo que são todas? Não. Estou dizendo que tem muitas. Que estão fazendo filhos, para quê? Para ir ganhar dinheiro do governo, põe o filho na creche de manhã, tira o filho da creche de tarde, e o dia inteiro deitado fazendo não sei o quê. Sentado no meio-fio, batendo papo na rua aí. Essa é a realidade, irmão. Irmão, tem gente que precisa? Sim ou não? Sim, tem gente que precisa. Agora, entre ter gente que precisa, pode fazer isso e dar para todo mundo? Como foi feito? Vamos pegar a riqueza do país, vamos distribuir ela em... Virou isso que virou. Tá certo? Dá estudo, dá condição, dá trabalho, dá condição das pessoas, dos jovens, estudar, formar, crescer, constituir família. Outro dia eu estava conversando com um assistente social, não vou citar nome, e ela dizia, devia ter pena de detenção. Espera aí, você criou filho. Espera aí, você tá gerando filho? Tá. Está grávida? Tá. Como é que você está grávida se você não tem família? Como é que você está grávida se você não tem condição? Você já está com 5 meninos na creche, 5 meninos julgados por aí. Como é que você está gerando mais filho? Às vezes. Aí a pergunta que eu faço para nós. Porque alguém vai favorecer o pobre. Torá condena isso. O que mais? Favorecer ao pobre por ser pobre. Favorecer ao rico para evitar sua vergonha. Tem dinheiro. Olha o que os juízes estão fazendo da nação. O camarada sai bêbado aqui na rua, atropela inocente aí na rua, chega na delegacia, paga uma fiança e vai embora. Responde em liberdade. Pagou uma fiança, não vai ser exposto à vergonha. Pelo contrário, a Torá está condenando, a Torá condena isso. A lei do Eterno condena isso. É culpado, inocente, e acabou. Quem que é o culpado? Seja o presidente, seja a pessoa mais simples da nação. Ele é culpado e acabou. A lei tinha que ser uma só.
Mas ele é favorecido porque ele tem dinheiro. E às vezes, alguém quer favorecer alguém porque ele é pobre. Não pode. Rabino, lembrar também que isso aí é diferente de fazer de tzedaká, né? Bem. Rabino. E o pobre? Pode fazer de tzedaká para o pobre? Sim ou não? Deve. É outra história. Aqui nós estamos falando em julgamentos. Favorecer um, né? Favorecer pobre porque é pobre. Não. Não podia receber honrarias ou presentes. Cutuca o seu irmão aí. Fala com ele assim, aqui o governante, o oficial, que governa o povo, não pode receber presente. Tem um indivíduo aí que eu não vou citar nome, que você sabe, que tem toneladas de presentes. Porque deram presentes, presente de ouro, presente de prata, presente disso, presente daquilo, presentes. Por quê? Porque era líder. Aí começou a legislar em função de A, em função de B, em função de C, porque ganhava presentes. Está me entendendo? Não caminha. Os líderes da nação judaica são esses: juízes. De novo, repete, continua. Juízes. Esses são os líderes da nação judaica. Bnei Israel deveria cumprir 3 mitzvot ao se estabelecer na terra de Israel. Primeiro, escolher e coroar um, exterminar todos os descendentes de, e construir o Beit HaMikdash. Esses eram 3, vamos dizer, mitzvot, que assim que estabelecesse na terra, eles teriam. Mas eles teriam sobre eles 4 personagens: o juiz, os Kohanim, os profetas e o, né, que aí seria um só, e o rei. Agora a pergunta: esses homens que iriam governar a nação, o que eles tinham que trabalhar? Primeiro, tinham que trabalhar para não serem comprados, para não se corromperem. O que está acontecendo com a nação nossa? Nação Brasil. Outro dia eu estava vendo alguém reclamando do governo. Porque o governo é isso, porque o governo é corrupto, porque é isso, porque é aquilo outro. Tá, beleza. O governo é? É. Agora quem põe eles lá? Quem põe eles lá em cima? Por que que eles estão fazendo isso? Eles chegaram lá em cima e acharam um manual lá escrito assim: Manual da Corrupção. Na hora que você assumir esse cargo, você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Tem isso lá? Então aonde que eles aprenderam a corrupção? Aonde que você aprende a ser corrupto? Aonde que você aprende a se corromper? Aqui embaixo. Aqui que você aprende a corromper. Quem está lá em cima, meu irmão, ele só está praticando a coisa de forma mais, numa proporção maior. Aprende a corrupção aqui embaixo. Deixa eu fazer uma pergunta para nós, essa aqui é para nós. Na hora que você abastece o seu carro lá, você pede nota fiscal? Você é um corrupto. Por que você é um corrupto? Porque o dono do posto, na hora que você não pede nota fiscal, ele só nega imposto. Você está concordando com ele a só negar imposto. Entendeu? Olha para o seu irmão e diga: quando abastecer, pedir nota fiscal. Semirá.
O que é semirrar? Eu falei aqui do juiz. O que o juiz recebeu desde lá de trás, né? Olha lá. Semirrar, que quer dizer ordenação. Quando Moshe nomeou Yehoshua e os 70 Zequedim, né, sábios experientes do Sanhedrim, colocou suas mãos sobre a cabeça deles. Mais tarde, aqueles sábios nomearam os líderes da próxima geração, mesmo não tendo colocado suas mãos sobre a cabeça dos seus sucessores. O ato de ordená-los ainda era chamado de dar a semirrar. A corrente da semirrar continua a passar dos líderes de uma geração para outra. Irmão, então o que é uma semirrar? Impor as mãos sobre alguém e dar a ele autoridade. Entendido? Começou com Moshe lá atrás, ok? Passou, veio sendo passado, né? Aí a pergunta, os juízes, os oficiais, como é que eles recebiam a autoridade para assumir aquele cargo? Lhes era dado uma autoridade. Começou na pessoa de quem? Quem o Eterno deu autoridade no início? Moshe. Moshe depois estabelece 70, os 70 vão, né? E isso vai, ok? Então essa autoridade, ela vem da onde? Do Eterno. Por isso, querido, que nós temos um problema sério. A pessoa se nomeia, a pessoa se intitula. Ah, eu sou missionário, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Quem te deu semirrar? Lembra que perguntaram isso para Yeshua? Escuta, com que semirrar que você faz isso? Com que autoridade você faz isso? Ah, não, foi Deus que me chamou, é mesmo? E Ele usou quem para impor as mãos sobre ti? Isso chama semirrar. Amém? Então, os líderes precisavam disso, né? Os líderes da nação precisavam disso. Vamos caminhar um pouquinho. Eu já falei aqui, né, que o Israel precisava cumprir, né? Com relação ao rei, tem um detalhe interessante aí na nossa paraxá. Há várias leis referentes ao comportamento que o povo judeu deveria ter diante do seu rei. Primeiro, um rei recém-escolhido é levado para uma fonte de água. Lá ele é ungido com óleo, Shemen HaMishra. O que é esse Shemen HaMishra? Eu não traduzi ali. Tá? Esse óleo aí, ó, é o óleo... Ele ficou conhecido como o óleo da unção. Tá? Olha lá, se você pegar dentro dessa palavra Mishra, a palavra ali está Mashiach. Tá? Aí aquele rei se torna um ungido. Amém? Isso é o contexto bíblico. Tá? Então todo rei, ele é ungido? Sim ou não? No contexto da Bíblia. Hoje é outra história. Né? Hoje a coisa muda um pouquinho, porque tem rei que ele vai lá e mata o outro e toma o poder, né? E vai por aí. Vamos caminhar. Quando as pessoas veem um rei judeu, eles devem mencionar uma bênção. Olha lá. Baru, Shechalak, Mikvodô, Lireav. Abençoado és tu, Elohim, que compartilha sua honra com aqueles que o temem. Ok? 3. É proibido sentar no trono real, cavalgar em seu cavalo, usar o seu cedro ou qualquer de seus objetos pessoais. Então, querido, o rei tinha objetos que outra pessoa não podia utilizar. E aí você lembra que há um episódio em que o rei pergunta, escuta, quando o rei quer honrar alguém, o que o rei deve fazer? Lembra desse episódio? Aí o camarada acha que ele está falando com ele, está pensando nele, né? O que ele menciona? Monta no cavalo do rei. Não podia. Mas põe você está honrando ele, então põe ele para montar no seu cavalo.
Que mais? Pegue a sua veste e põe nele. Né? Pega o homem mais importante que você tem e põe na frente, anunciando que é assim que o rei honra uma pessoa. Porque não era permitida essas coisas. Entendido? Mesmo ali um conceito fora de Israel, mas não é costume isso. Os reis descendentes de Davi são as únicas pessoas que têm a permissão de sentar-se no pátio do Beit HaMikdash. Todos os outros devem ficar de pé. Olha que coisa linda. Dentro do pátio do Beit HaMikdash, o único rei que podia sentar-se era o rei descendente de Davi. E se fosse um rei descendente de outra família, tinha que permanecer de pé. E, claro, todos os outros. Né? O rei tem o seu cabelo cortado todo dia. Para manter sempre uma boa. Pessoas são proibidas de assistir o seu corte de cabelo, para que não perca o respeito por ele. Coisa linda, né? Todos, menos um Navi, profeta, devem se curvar perante ele, exceto Kohen Agadol. Né? Porém, uma mitzvah que o rei honre os sábios da Torá. Olha que coisa linda. Todos, menos o profeta e o Kohen Agadol. Esses dois não curvavam diante do rei. Ok? Agora olha aqui. Um judeu que desobedece, uma ordem real merece? E se você obedece uma ordem de quem estabelece os reis? Desobedecer a ordem do rei merece morrer. E se você desobedece uma ordem de quem coloca reis e tira reis? Vamos caminhar. Foi dito sobre o rei Jehoshafat, na sua Bíblia está Josafá, que quando um sábio entrava, ele se levantava e chamava, meu mestre e rabino. Ok? Agora falando do rei. Olha como é que um rei de Israel se comporta diante, em comparação a rei das nações. Primeiro, ele não pode manter muitos cavalos. Por que ele não podia ter muitos cavalos? Outra razão que o rei não pode ter um grande número de cavalos. O cavalo era muito importante em tempo de... Quanto mais cavalos tivesse um rei, mais assegurado estaria quanto a sua... Qual era o problema do rei com muitos cavalos? Ele ia confiar no seu exército e esquecer do eterno. Amém? Um rei judeu deve saber que Elohim, quem lhe fornece a vitória, independente se tem cavalos ou não. Lembra do rei Jehoshafat? Vocês lembram que ele participou de um episódio que ele foi para uma guerra? Ele saiu para uma guerra. Como é que ele ganhou a guerra? A Bíblia menciona. Como é que ele saiu? Inclusive a Bíblia diz que ele não pôs o exército na frente. O que ele pôs na frente? Os levitas. Colocou os levitas na frente, louvando o Senhor, e um louvor só. Qual que era o louvor? Rudu ladonai kitov, que leulam rasdou. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua bondade dura para sempre. Só isso que eles estavam cantando. Diz que só com isso ele venceu. Amém? Vou acelerar aqui. Aqui, ó. Ele não deve ter muito ouro ou prata. Ok? Ele não pode ter muitas esposas. Não é mulheres, não. Esposas. Né? Tem um camarada que arrumou 1000, né?
Esse era o problema, né? Quantas esposas? Quantas esposas ele tinha? Uma mulher. Uma esposa. Ele escreve um livro chamado Cantares para ela. Tá? Claro que ele casou-se com outras, para fazer, como diz a Bíblia, alianças. Tá? Ele casou-se com outras. E o que aconteceu? Vocês já sabem da história. Por isso que ele não podia. Amém? Bom, vamos lá para um texto. Abra aí 16, 18. Né? Shoftim e Shoterim. Olha lá. Shoter é policial, funcionário oficial. Tá? A palavra chofer, ou a palavra chofer não, chofer é juiz. Shoter, né? Olha lá, na outra língua, tá? Que são línguas parecidas, tá? Nós temos satará, sataru, que é acadiano, tá? Que é escrever. Temos setará, siríaco, que é documento, tá? Satara, escrever, governar. Tá certo? A raiz de soter. Né? O que é um soter? Policial, funcionário, oficial. Tudo bem? Essas pessoas, como é que diz aí o texto? Eles devem julgar com... Verso 19. Não... Vamos lá? Primeiro, não torcerás o. Segundo. Terceiro. Por que não pode tomar suborno? Subverte as palavras. Meu irmão, olha a recomendação. Não pode receber, o que a gente falou lá atrás? Não podia receber presentes. Juiz não pode receber presente. Oficiais não podem receber presente. Eu fui militar. Na época em que eu era militar, a gente não podia tomar água dentro de um bar. Não podia. Fardado não podia. Se eu tivesse em trabalho, né, trabalhando na rua, se eu tivesse sede, eu não podia, não era. Se um oficial passasse e me visse dentro de um bar bebendo um copo de água, ele poderia me punir por isso. Hoje tem até um amado aí, né? Não sei se mudou essas regras, né? Muita coisinha foi ficando, né, em desuso. Na época lá não podia. Por que eles julgavam que a gente não podia fazer isso? Para que a gente não se corrompesse. Eles falavam que a gente estava recebendo como se fosse propina. A pessoa me deu um copo de água, se ela estiver errada eu não posso prendê-la. Ah, eu passo ali no bar, e toda vez que eu passo no bar, o dono do bar me dá um refrigerante. O que ele está fazendo comigo? Linguagem popular? Me comprando. Então era entendido dessa forma. Então não podia. Se eu tivesse fardado, eu não podia entrar no boteco, não podia parar para comer, não podia comer. Entendido? Né? Como o nosso amado diz, muita coisa foi ficando. Mas na época não. Eu tinha o meu turno de trabalho, eu tinha que trabalhar. Né? Era chamado de policiamento ostensivo, né? Aquele policiamento que a gente fazia, você era pago para fazer aquilo. Né? Tem hora que eu vejo aqui uns policiais andando por aí, né? Batendo papo, mas as meninas dentro do celular, conversando no Facebook, no Zap e não sei mais o quê. Na minha época isso não podia, ok? Como é que era o julgamento? Como é que a gente tinha que se portar? De forma, olha lá,
não podia torcer juízo, não pode fazer distinção, acepção de pessoa. E aí o verso 20. Olha aí, está embaixo, ó. Tzedek, justiça. Inclusive o texto hebraico está tzedek, tzedek. Justiça, justiça. Olha para o seu irmão e diga, é assim que o Eterno nos quer. Justiça, somente a justiça seguirá, para que vivas e herde. Amém? Olha para o seu irmão e diga, nós temos que ser justos. Justo com o quê? Justo com o quê? Em toda a nossa maneira de viver. Toda. Pai, você é justo com seu filho? Mãe, você é justa com seus filhos? Quantas mães, que isso é um problema bíblico também, faz uma coisa para um filho e não faz para o outro filho? É injusto. Ah, mas é porque eu não tenho para dar para os dois. Se você não tem para dar para dois, você não deve dar para nenhum. Porque senão está sendo injusto. Ah, não, mas que essa aqui Agora, a gente sabe que existem situações que é diferente. Situações. Tenho dinheiro para comprar esse mês, então vem cá vocês duas, ou vocês três. Ó, eu tenho dinheiro para comprar isso, então vamos chegar num acordo aqui. Vamos fazer aqui uma votação, um sorteio, né? Para quem vai ser beneficiado esse mês. No mês que vem, a gente vai comprar para outra, ou para o outro. No outro mês, a gente vai comprar para o outro. Vamos sortear aqui. Né? Ou vamos fazer aqui um beit din, né? Um julgamento. Para qual está mais necessitado? Qual tem mais necessidade? Não teria problema. Mas, eu vou comprar porque eu gosto mais desse ou daquele. Aí você está sendo injusto. Amém? Caminhamos. 21. Não plantarás para ti nenhuma vamos lá em hebraico. Como é que em hebraico o nome, hein? Aqui, ó. Asherá. Agora deixa eu te falar uma coisa. Qual que era o formato da Asherá? Na sua Bíblia está o quê? Formato da Asherá é esse aqui, ó. E aqui em cima, ela tem uma... Olha aqui, ó. Mais ou menos, tá? Ela tinha em cima aqui como se fosse uma estrela. E o formato da Asherá é esse aqui, ó. Aqui dentro você vai ver uma coisa, né? Pode observar que o formato é esse. Isso aqui, meu irmão, é o formato da Asherá. Está aqui na Bíblia. Tá? E lembrando você que a Asherá, na Bíblia, ela foi, durante algum período na Bíblia, ela foi conhecida como rainha dos céus. Tá? E se você voltar hoje em muitos altares que se tem por aí, você vai ver, tem uma Asherá toda adornada, né? Né? Olha aqui. Não plantarás para ti nenhuma Asherá, nem árvore junto ao altar do Senhor teu Elohim. Tem muitos lugares que isso aqui é chamado de altar.
Aí quando chegam as épocas do ano aí, eles estão pondo isso aqui a cheirar em cima do altar. Amém? Amém. Olha lá, verso 21. Axerá, poste ídolo de madeira, deusa fenícia, que representava fertilidade, mulher de Baal, desviava as moças. Sanhedrin 1:2, o Reish Laquish diz: aquele que impostaram um juiz indigno para julgar a coletividade é como se plantasse uma árvore de idolatria em Israel. Olha para o seu irmão aí agora. Nosso tempo já está acabando. Olha para o seu irmão. Diga para ele, toda vez que você votar, se você vota numa pessoa indigna, é como se você estivesse plantando uma árvore de Axerá. Entendido? Ah, Rabino, em quem eu voto? O que a Torá te ensina? Você só deve votar, você só pode votar em alguém do nosso povo. Se nós não temos alguém do nosso povo, né, se não tem, existe depois, quando chegar perto da eleição, eu vou te ensinar como votar, se não houver alguém do nosso povo. Agora, votar em uma pessoa que é iníquo, não. Votar numa pessoa que não tem temor do eterno, de jeito nenhum. Ah, então a gente tem que votar em crente. Vamos analisar isso também. Também. Mas o voto nosso tem que ser nessa direção. É Torá que ensina. Se eu coloco pessoa que não é do nosso povo, é como se eu estivesse plantando uma árvore de Axerá. Amém? Matsevá, que é o verso 22. Tá? Não levantarás para ti Matsevá, porque o eterno teu Elohim odeia. O que é uma Matsevá? Coluna, imagem em pé, totem, obelisco egípcio, tronco de árvore, pedra para adoração ou lembrança. Nós temos no mundo aqui pertinho de nós, um negócio assim, ó. Lembra disso? Pertinho de nós. Às vezes está assim, né? Primeiro, isso aqui, ele tem um significado também, né? Em algum contexto, sobre fertilidade. E ali tem uma representação. Agora, presta atenção. Coluna, imagem em pé, totem, obelisco egípcio, aí ó. Tronco de árvore, ou uma pedra para adoração, ou adoração, ou lembrança. Vou pegar só um ganchinho aqui para a gente encerrar. Tome cuidado, meu irmão, com idolatria dentro de casa. Tome cuidado. Eu ganhei esse caderninho. Minha falecida avó que me deu, mas eu tenho uma... Cuidado. Olha lá. Pedra para adoração ou lembrança. Cuidado com idolatria. Em objetos. Eu conheci uma pessoa que ela chorou quase uma semana. Por quê? Porque uma criança passou perto de umas louças que a avó tinha deixado, passou pela mãe, e aí chegou nela, e era umas porcelanas que a avó, quase uma semana chorando, porque alguém quebrou as porcelanas. Cuidado com a idolatria.
Irmão, tem momentos que a pessoa está colocando objetos acima do eterno. Ah, Rabino, eu queria tanto mudar do meu país, mas se eu for mudar do meu país, eu não vou poder ir lá no túmulo da minha avó, no túmulo do meu pai. O Senhor até me chamou para mim ser missionário lá em Israel, mas eu fico aqui pensando, se eu for mudar para Israel, para fazer, né, o trabalho de missões, eu não consigo. Eu tenho uma poltrona lá em casa que o meu pai encostava a cabeça nele. Eu vejo o meu pai lá sentado ainda. Aí eu tenho que levar a minha poltrona para Israel, e aí eu vou pagar muito caro, porque eu não tenho coragem de dar ela para os outros, sabe? Porque aquilo era do meu pai, era da minha mãe, era da minha avó. Você vai levar ela para o buraco, quando você for para lá? Olha lá. Cuidado você estabelecer dentro da sua casa coisas que são, lembra, irmão, isso aqui era do meu avô, ganhei. Está lá guardado. Estragou. Ah, não, misericórdia, não fala isso, Rabino. Se eu perder isso, eu morro. Eu estava vendo uma pessoa agora à tarde eu estava preparando alguma coisa, escutando uma dos anos 60, ela dando um testemunho, um testemunho, na televisão. Alguém conversando, entrevistando ela, falou assim, a pessoa falou assim, você passou um momento muito difícil, né, quando você perdeu o seu filho. Aí ela confessou, ela mesma confessou, ela falou assim, quando eu perdi, quando o meu filho veio, ele se tornou tudo para mim. Ele era tudo para mim. Inclusive, quando eu perdi ele, parecia que eu ia morrer. Está explicado o trem. Ah, meu filho, ai, meu filho, né? As irmãs que são mais idosas aí, né? Meu neto é minha vida, sua vida é o eterno. Cuidado, para você não colocar coisas, pessoas, no lugar do... Amém? Aí o cachorrinho. Eu conheci uma pessoa que me disse uma certa vez assim, irmão, a gente tem que ter um cachorrinho, porque abaixo de Deus é o cachorro. Posso ter animal em casa? Depende. Depende de como você lida com ele, depende de como você trata ele, depende do que você faz com ele. Judeu não tem animal de estimação, por quê? Judeu mais ortodoxo. Por que não tem animal de estimação? Para no Shabat não deixar o cachorro quebrar o Shabat. Então eles nem têm animal. Porque, quer ver um exemplo? Você tem um cachorro, o Shabat o cachorro suja, você vai deixar sujo? Você mora num apartamento, no Shabat o seu cachorro fez sujeira, o que você vai fazer? Ah não, hoje é Shabat, vai ficar aí essa pelotinha aí. Ou você vai falar com o cachorro, hoje é Shabat. Não. Entenderam? Ô, Rabino, Oi. Shalom. Enquanto tem pessoas que têm aquele tal de santinho que morreu parente, que tem as fotos, aquilo é idolatria também? Olha aí, ó, boa. Nós já vamos encerrar. Ah, aquela pessoa que tem santinho. Entendeu? Eu tenho um santinho, eu carrego na carteira. O santinho do meu pai, do meu avô, minha avó, morreu. Aí fizeram o santinho, deu pra gente não esquecer da avó. Sim.
Irmão, qual era um sinal de idolatria? Sinal de idolatria. Era ou não? É um sinal de idolatria. Lá fora. Eles chegam lá no pezinho né? Pega a fitinha aí. Aí eu pego a fotinha da tá. E vou beijar. Vou beijar uma foto do meu pai que está na parede. Cuidado com isso. Tá? Cuidado. Né? Olha lá. Cuidado com o que você guarda de lembrança. Para isso não virar idolatria. Ou mate você vá. Cuidado. Amém? Né? O Eterno é muito zeloso. Tá? Existem judeus, meu irmão, que eles não... Claro que o contexto é outro. Mas eles não aceitam, não adotam, tá? Essa questão de ficar guardando fotografia né? Por causa dessas coisas, né? Eu olho a foto do meu pai, eu lembro de quando a gente andava junto, ele me comprava sorvete. Não, tem lembrança na vida da gente que são boas, não estamos questionando isso. Mas tem pessoas que, vocês me entenderam? Aquilo passa para uma hoje eu vi a foto do meu pai, até chorei. Cuidado. Amém? Vamos. Nosso tempo acabou. Me dá 5 minutos. Só para mim concluir uma coisa aqui que eu vou. Isso aqui vai ser muito importante. Eu falei dos Kohanim, né? Os Kohanim tinham turnos, tá certo? Olha aqui, ó. Mishmarot, Kohanim. Moshe ordenou que os Kohanim fossem divididos em 8 vigílias. Moshe ordenou, amém? Ou grupos, Mishmarot, que trabalhariam em turnos para realizar o serviço do tabernáculo. Mais tarde, o rei Davi e o profeta Shemuel aumentaram o número de turnos para 24. Querido, quantos meses nós temos no ano? 12. Então significa 24 turnos vão trabalhar, cada turno, aproximadamente, cada mês vão trabalhar 2 turnos. Isso aqui me aguenta um pouquinho aí, que isso é muito importante para você. Apesar do serviço regular ser uma prerrogativa do turno designado, qualquer Kohen podia realizar o serviço de suas oferendas pessoais a qualquer época do ano, e de ir ao templo durante Pessa, Shavuot, Sukkot, tomar parte no serviço e receber em troca parte das oferendas da comunidade. Em Eretz Israel, os Kohanim viveram espalhados por todo o país. Viriam a Jerusalém apenas quando for o seu respectivo turno para realizar o serviço. Durante o resto do ano, os Kohanim cumprirão suas obrigações, guiando o povo no caminho da Torá, ensinando-os e sendo um exemplo pessoal. Entenderam? Então, tinha o turno, o Kohanim vinha para Jerusalém, oficiava lá no templo. Terminou seu turno, ele voltava para onde ele morava. Entendido? O que ele fazia no resto do ano? Instruir a Torá ao povo. Amém? Eu quero chegar aqui, ó. Zerarias, na sua Bíblia, Zacarias, pertencia à turma de Abias. Tá. Então era chegada a sua vez de exercer no templo o seu turno, período do primeiro templo de Jerusalém. Os serviços sacerdotais eram divididos em 24 turnos. Cada turno correspondia, na verdade, a 2 semanas. 24 turnos, 12 meses, ok? Agora vamos lá. Quando o turno de Abias trabalhava, olha o que eu coloquei aqui para você. Ó, quarto turno, turno 7 e 8, o oitavo, quando era o período do ano? Marquei aqui.
Mês de Tamuz. Tamuz dá mais ou menos junho, julho. Por que eu frisei isso aqui? Quem é que foi anunciado no turno de Abias? Quem foi anunciado? Iohanã, ou João aí na sua Bíblia. Então Iohanã está sendo anunciado no turno de Abias. Quando que esse turno trabalhava? Junho, julho. Amém? E, amado, né, só para concluir, por quê? Aí, ó, Lucas 1:8. Estando ele a exercer a função sacerdotal perante o Eterno na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Eterno para oferecer o incenso. Amém? Então, ó, quando é que Iohanã é anunciado? Junho, julho. Terminou o turno, ele volta e a sua esposa fica grávida. Agora, quando Míria é anunciado, quando o anjo vem até Míria, lá no texto está dito assim, no 6º mês, só para fechar isso aí. Aí o texto diz assim, no 6º mês. 6º mês de quê? Do episódio de Iohanã. Entendido? Por que eu frisei isso aqui, né? Só pegando um ganchinho. Porque outro dia alguém falou comigo assim, peraí, o 6º mês é mês de junho. 2 erros. E eu estou te falando isso, eu tenho uma Bíblia de estudos cronológicos, e eles colocaram isso lá. Na Bíblia. 6º mês é junho. Irmão, calendário gregoriano que nós estamos nele, não é calendário bíblico. Se fosse 6º mês da Bíblia, começa em mais ou menos, deixa eu voltar aqui. 1º mês, olha lá, março, abril. 2º mês, abril, maio. 3º mês, maio, junho. 4º mês, junho, julho. 5º mês, julho, agosto. 6º mês, agosto, setembro. 6º mês. Não é 6º mês. É 6º mês do quê? Do Zacarias lá ter sido anunciado. E da gravidez de Iohanã. Não é 6º mês do calendário, nem do nosso e nem do judaico. Entendido? Não é 6º mês contando mês 1, mês 2, mês... Não é isso que está falando no texto. Ele está falando, ó, já é o 6º mês. De quê? De que Isabel está grávida. Isabel está no 6º mês de gravidez. É isso que é o texto lá. Aí alguém está falando, o 6º mês é junho, então Yeshua foi anunciado em junho. Não. Iohanã foi gerado, qual mês? Junho, julho. 6º mês de junho, julho vai dar, mais ou menos, janeiro. Quando é que o anjo aparece para Míria? Calendário nosso. Mês de janeiro. Míria não. Isabel está no 6º mês. Aliás, o anjo anunciou o 6º mês. A Míria não foi visitar no 6º mês, não. O anjo veio e disse para ela, ó, Isabel, a tua, você já sabe da história, está grávida também. E já é o 6º mês. Não estava sendo anunciado ali agora. Entendido? Que vai dar mais ou menos esse anúncio em dezembro, janeiro. Inclusive alguém coloca a festa de Hanukkah, que está lá no finalzinho de dezembro. Bate. Junho, julho, olha lá. Benção. Só para, né, clarear aí um pouquinho. Né, porque alguém pega 6º mês, põe junho lá, calendário começando em janeiro, não existe isso na Bíblia. Pega 6º mês. Não, é 6º mês do calendário judaico. Também não é isso na Bíblia.
É 6º mês de gravidez da Isabel. Amém? Né? Agora, quando que ela ficou grávida? Mais ou menos julho, que é onde que o Zacarias encerra o turno, vai embora para casa. Amém? Né? Não podia deixar isso passar, não, né? Coloque sobre os teus pés. Nós temos um pedido aí, para que quando a gente, para quando não, né? Para a gente preparar aí um dia e trazer um estudo sobre calendário judaico, né? Vamos combinar um dia aí, para a gente fazer isso. Amém? Para você entender como é que funciona o calendário judaico, né? Porque o calendário judaico, ele é lunar, para começar a história, né? Sendo lunar, os dias do mês são menos também. É 28, 29, né? No geral, né? Tem às vezes um mês que tem um dia a mais, né? Mas no geral está dentro disso aí. Tá joia? Agora, por isso que de tempo em tempo o calendário judaico ele tem mais um mês, para compensar isso aí. Tem ano que o calendário judaico tem um mês a mais. Ao invés de 12 tem 13 meses. E aí coloca lá um segundo Adar. Uma outra hora a gente fala disso. Bênção! Estude com Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de teologia judaica messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em teologia judaica messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com